Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia, já vi que tem bastante gente aqui no chat falando com a gente. Tinha bastante gente aqui também já esperando. Então, queria começar No me chat, falando com a apresentando. gente. Peraí, queria começar aqui me apresentando, né? Meu nome é Carolina, eu sou do Portal do Envelhecimento. Eu sou uma mulher branca, com cabelo castanho, eu tô de óculos. Aqui comigo, eu vou deixar essas pessoas se apresentarem também, né? Tem a Beltrina e a Ana. Beltrina, você quer começar e depois a gente passa para a Ana? Ok, eu sou Beltrina Corte, está aqui também do Portal do Envelhecimento. Uma mulher branca, velha, cabelos grisalhos, vestido verde e um óculos com armação vermelha. Ana? Olá, bom dia, espero que todos estejam bem. Eu sou Ana Fontes, atuo como gestora aqui do Itaú Viver Mais. Eu sou uma mulher negra, estou com cabelo curto, acima dos ombros, crespo, tá solto hoje. Estou com um vestido com uma estampa floral, bem vintage, e um brinco redondo, meio rosado, enfim. Não tenho óculos, estou com um fundo branco, totalmente branco, e hoje aqui estamos todas juntas para falar um pouquinho sobre a última experiência, né, do edital Itaú Viver Mais, de 2024, e um pouco do que a gente viu dos projetos que chegaram, e eu acho que depois de muita troca, muita conversa aqui, a gente entendeu que era relevante trazer, dar uma devolutiva de uma maneira geral dos projetos que chegaram, o que a gente acredita que pode ser desenvolvido ou o que a gente acredita que pode ser potencializado para a próxima edição, que em breve vai estar aí no ar para todo mundo. Acho que é perfeito. Isso. É uma forma da gente também já ir todo mundo se preparando para a próxima edição com esses dados, com essas coisas que a gente vai trazer agora, né? Eu vou colocar aqui um material que a gente fez para mostrar para vocês, né? Então, estamos aqui para falar sobre o edital do Itaú Ver Mais, né? Edital Itaú Ver Mais 2025. Aí, Ana, o que é o edital, né? Só para a gente estar todo mundo na mesma página. Perfeito. O edital é uma maneira, de forma simples, é uma maneira da gente dar transparência aos recursos incentivados que a gente vai utilizar a partir da lei da pessoa idosa. Isso é uma lei federal que foi constituída já há algum tempo, em 2010, e a partir dessa lei a gente consegue fazer um diálogo com os conselhos da pessoa idosa nas 3 instâncias, municipal, estadual e federal, para fazer destinação para as organizações da sociedade civil que vão gerar projetos que, de fato, gerem impacto para as pessoas idosas ali, a partir das necessidades, das dores que elas conseguem identificar, mas não só identificar, mas conseguir apoiar de forma efetiva. Então, é um mecanismo que existe por conta dessa lei e que a gente faz uso, e para isso a gente usa a ferramenta do edital, que é o edital Itaú Viver Mais. Então, a gente faz a destinação desse recurso profundo e o fundo que faz a seleção dos projetos previamente, que vão ser selecionados pelo edital. Então, acho que é sempre importante reforçar que aqui é um edital de seleção. A gente não está pegando o projeto, a gente não aprova nenhum projeto que não tenha sido previamente aprovado por um conselho, e mais do que isso, não só aprovado, mas que ele tenha uma carta de captação vigente dentro do período que o edital tiver no ar, né? Que tiver com as inscrições abertas. Acho que Perfeito. É isso. Então, a gente, resumindo assim, nesse passo a passo, a gente está falando com as organizações da sociedade civil que vão entrar em contato com os seus conselhos, né? Seja municipal, estadual, nacional, se já estiver aberto, vão entender esses editais, ou se é fluxo contínuo, mandar seus projetos. Se o conselho aprovar, ele pode aprovar já com a captação de recursos, e aí o edital é o momento de captação de recursos do projeto que vocês já têm aprovado com os conselhos, né? Então, vocês mandam para cá, e aí a gente avalia os projetos e escolhe alguns, né? Seleciona alguns projetos para fazer essa destinação via o fundo. E aí, a gente selecionou aqui, né,
alguns aprendizados de 2024, algumas coisas que a gente gostaria de ressaltar aqui para os projetos que vamos receber em 2025, para quem está pensando em se inscrever de novo, mais uma vez, pela primeira vez. Então, aqui são dicas para todo mundo mesmo. A gente sempre fala, né, Carol, sobre os projetos que foram selecionados e os critérios, que tudo isso fica claro no próprio edital de seleção, né? Mas aqui sempre é bom a gente lembrar o que é muito importante e que vários projetos também mostraram, aqueles que foram selecionados, mostraram isso, né? O contexto, aonde o projeto vai atuar. Quer dizer, é muito importante que você conheça a realidade para poder trabalhar essa realidade, seja impactando ela, seja modificando, enfim, mas você tem que conhecer esse território no qual você está atuando, e isso tem que ficar bem descrito, né, no projeto, né? Então, você vai trabalhar com envelhecimento, você tem que saber quais são os conceitos principais que estão dentro, e como são organizações da sociedade civil, a maioria ligada e vinculada à própria política do SUAS, que está aí para garantir os direitos humanos e a dignidade da pessoa idosa. Então, qual é o conceito que você vai estar utilizando, né? Então, qual é o conceito, digamos, que está descrito no Estatuto da Pessoa Idosa, né? Se o próprio Estatuto do Idoso mudou para Estatuto da Pessoa Idosa, né? Então, comece a prestar atenção nessas nomenclaturas, né? Então, os conceitos são muito importantes, porque vai mostrar para quem está lendo o projeto o quanto você conhece do território relacionado ao envelhecimento, mas também do território físico no qual você estará atuando. Então, como é que é a situação das pessoas idosas naquele território, na instituição? Então, além de trazer os dados que você conhece do envelhecimento no país, você também tem que conhecer os dados do envelhecimento no território aonde você está atuando. E para isso nós temos já, se você entra no link, né, do curso de projetos, de elaboração de projetos sociais, nós atualizamos no ano passado e acrescentamos alguns itens lá. Um dos itens é sobre envelhecimento, que vai ajudar vocês a entenderem os principais conceitos. Então, expectativa de vida, a longevidade, o que é envelhecimento, o que é velhice. Então, esses conceitos que normalmente as pessoas que não têm uma formação básica na área do envelhecimento, lendo esse documento, vai poder entender. Ele está bem assim, didático. Além disso, nesse documento, a gente traz a realidade, os dados demográficos do último censo de 2022, super atualizado. O que precisaria era vocês olharem os dados do envelhecimento no território em que vocês vão atuar. Uma outra coisa que os projetos demonstram, que é muito importante, qual é o objetivo, né? Qual é a intenção do projeto que vocês estão apresentando para o fundo, para os fundos aprovarem, e vocês estão depois apresentando aqui para serem selecionados, uma vez que vocês têm a carta de captação. Qual é a intencionalidade? Então, a gente, às vezes, observa que muitos projetos, eles se perdem num monte de atividades, né? Sem saber qual é a intenção de cada atividade. Oferecer um baile, né? Oferecer um baile, o baile em si é uma atividade, mas o que o baile para vocês significa, né? É proporcionar lazer, proporcionar movimento, proporcionar um convívio, né? Fortalecer um convívio social, uma vez que vocês estão dentro de uma organização social que tem, né, que persegue o fortalecimento de vínculos. Então, isso é muito importante, vocês deixarem claro que cada atividade, né, ela tem uma intencionalidade. A atividade é apenas uma estratégia para vocês
chegarem, né, aonde vocês, de fato, gostariam de chegar, que é fortalecer. E aí vocês têm que ter medidas aí, indicadores para vocês olharem. Bom, a gente conseguiu fortalecer esses laços familiares e sociais dessas pessoas que frequentam, sei lá, uma instituição, um centro-dia, um centro de convivência, enfim. Então, isso é muito importante deixar bem claro no projeto. Qual é a intencionalidade do projeto que vocês estão elaborando ou que vão apresentar? Uma outra coisa que também é importante... Oi, só para complementar esses 2 tópicos que você trouxe, eu acho que é importante ter no radar, quando há o processo de identificação do que vai ser, qual é o objeto do projeto, o processo de escrita, é pensar que a gente do lado de cá, né, e aqui quem vai fazer a leitura da análise do seu projeto, não conhece a sua realidade. Então, porque às vezes a gente está tão dentro, tão próximo, que acaba escrevendo e usando palavras que são corriqueiras, né, ou esquecendo informações que para você pode ser muito óbvio, né, está muito no dia a dia, mas para quem está lendo e fazendo a avaliação do seu projeto e tentando fazer a compreensão da sua realidade, não está tão claro. Então, acho que aqui fica uma dica, tentar dar para alguém que não tem nada a ver com o que você faz, com a sua perspectiva aqui de entrega, né, do teu impacto social. Entrega para alguém ler e fala, bom, o que você entende do que está escrito aqui? E aí, se ela de fato conseguir alcançar o que você está dizendo, significa que o projeto está muito bem redigido e que você conseguiu colocar no papel tudo que faz sentido para onde você deseja alcançar. E complementando também, você falou do curso, mas a gente também tem a cartilha, que ali tem todos os dados e todos esses conceitos sobre o que é a longevidade no Brasil, o processo de envelhecimento, as principais legislações, políticas públicas, enfim. A gente tentou compilar também uma parceria do Itaú Viver Mais com o portal, mas a gente tentou compilar ali num único documento o máximo de informações com uma linguagem bastante acessível para garantir que todas as pessoas consigam se aproximar da linguagem e dos principais conceitos do que é a nossa agenda. Bem lembrado, já tinha até esquecido dessa cartilha. Está no site, né, do IVM, a Carol já colocou aqui, e é bem didático também, traz todos os conceitos, os nomes e siglas, e você me lembrou uma coisa, Ana, que a gente sempre costuma falar, eu principalmente, quando a gente dá o curso, né, que quando vocês vão escrever o projeto, pense que o avaliador não está lá 24 horas com vocês, na instituição, trabalhando com vocês. Então, o que eu sempre sugiro? Pense em vocês se tornarem, na hora da escrita, o que faz um radialista ao comentar um jogo de futebol, ao narrar um jogo de futebol. Você não está no campo assistindo o jogo, e você está no rádio, mas você consegue acompanhar cada ação de cada jogador enquanto o radialista está ali narrando o jogo de futebol. Não sejam os comentaristas de jogo de futebol televisivo, né, onde nós estamos ali assistindo e o comentarista vai fazer um comentário aqui e acolá para você, né, mas você está assistindo. O avaliador não está lá com vocês. Então, a ação de vocês não é serem comentaristas, mas sim radialistas. Então, tente descrever o máximo para que tenha maior clareza para quem vai ler o projeto. Ficou claro? É uma dica assim, valiosíssima essa. Então, sejam todos radialistas narrando o projeto para que o avaliador consiga entender cada passo que será dado, né, por vocês na instituição, no território onde vocês vão atuar. Tá bom? Essa é uma dica valiosa, tá bom? Uma outra questão que eu acho importante é em relação às UDSs, né?
O que é importante? Nós temos 17 objetivos, né, do milênio, cada objetivo... 18 com mais um do Brasil. Tá, 18, tá. Mas eu acho que... então precisamos atualizar lá, porque estava 17, né? Tranquilo. Tá. Cada um deles tem as submetas. Então, às vezes, o que a gente observa? Que o projeto, né, vai e coloca, escolhe 3, 4, erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, não sei o que, da desigualdade, enfim, escolhe, não coloca qual é a atividade que está sendo desenvolvida, que tem relação com aquele objetivo, nem com a submeta de cada um deles, né? E fica assim. Então, o que a gente sugere? Olha, leiam, né, no site, lá no curso, nesse documento, tem lá o link, se vocês colocarem na internet, vocês vão ver. Entre em cada objetivo, né? Veja quais são as submetas e tente ver, dentro das atividades que vocês vão fazer, tente escolher, né, no máximo, sei lá, né, 2, né, mas se fazem um bom objetivo, se escolher um bom objetivo e dentro dele ver quais são as submetas e que estejam articuladas, ótimo. Agora, o que não dá é para uma só instituição, de repente, escolher 17, porque é impossível, né, uma instituição estar ali combatendo, né, os diversos, tentando atender os diversos ODS, tá? Então, isso é muito importante. Então, sempre é melhor escolher diversas submetas e deixar isso muito descrito no projeto. E por último, eu acho que é muito importante, o que a gente vem observando? Que há o projeto, que normalmente é elaborado pela equipe técnica, né? E dependendo da organização, quem preenche o formulário é alguém que não tem noção nenhuma do projeto. E aí preenche umas coisas que não parece que são 2 projetos distintos. Então, qual é a nossa... E aí, quem é o prejudicado? É a própria organização, o próprio projeto. Porque a gente vai sempre olhar e sempre vai ver o projeto que foi aprovado. Vocês não vão apresentar um outro projeto que não foi aprovado pelo fundo. É esse projeto guia que a gente vai, que os avaliadores vão ler, né? E que vão ver a qualidade desse projeto. Se, de repente, o projeto encaminhado não bate com as informações que o formulário pede, tem alguma coisa aí, né, que não está batendo. E isso que não está batendo, normalmente a gente vem observando isso. Olha, me parece que as pessoas que preencheram o formulário são outras pessoas que não manjam nada daquele projeto que foi elaborado com muito cuidado por uma equipe técnica. Então, eu acho que é um cuidado que a instituição tem que ter, junto com a pessoa que está ali preenchendo o formulário, ter alguém da equipe que elaborou o projeto para poder preencher adequadamente. Então, essa é uma questão que a gente viu nesses últimos projetos se repetirem, né? Então, a gente chama a atenção aí das próprias organizações. Eu acho que, em termos gerais, assim, tem mais coisas, assim, mas, em termos gerais, eu acho que isso aqui, para hoje, acho que é suficiente, né, Ana? Sim, eu acho que concordo plenamente com você, e acho também que se as organizações que submetem seus projetos, inclusive as que ganharam já e que podem submeter novamente seus projetos, né, ou estimular que outras coloquem seus projetos no edital, que tenham sempre em mente essa dica que a gente trouxe, né? Escrevam como se alguém que não conhecesse o projeto de vocês estivesse lendo, né? Você quer fazer com que essas pessoas entendam no detalhe o que vocês fazem, porque isso muda totalmente a maneira e a direção de como é que vocês vão escrever, a quantidade e o cuidado com que vocês vão levantar os dados, que vão embasar tudo isso que vocês estão querendo transmitir para o leitor. Então,
E aí eu acho que dentro disso vem todas as outras questões que a gente trouxe, que é a intenção, que é conectar com as ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Social, que foram estabelecidos, né, um pacto feito com diferentes países, e isso faz com que a gente reme todo mundo para o mesmo lugar. Então, trazer tudo isso, no fim, é o último ponto que a gente trouxe, né? Garantir que quem vai estar lá sentado com a função e a responsabilidade de escrever na plataforma o projeto de vocês tenha plena consciência do lugar, né, do que elas querem alcançar, que elas precisam alcançar e que vai trazer ali um retorno para não só para a instituição que realiza, mas em especial, que é o nosso objetivo aqui, garantir que mais pessoas idosas de diferentes perfis, como é a sociedade brasileira, né, como a sociedade brasileira é composta, tenham ali projetos de qualidade, com muita entrega, com capacidade técnica, que é o que muitas das vezes chega aqui para a gente fica muito feliz quando lê esse tipo de projeto, quando consegue apoiar, enfim, esse é o objetivo de um instrumento, de um mecanismo de benefício fiscal, como é esse da lei federal. E aí, dando continuidade, em respeito ao tempo de todo mundo que está aqui, a gente tem alguns eixos de impacto, e 3 desses eixos no ano passado, não significa que a gente vai ter no próximo edital, mas a gente tem 3 eixos que, de alguma maneira, eles vão estar espelhados no próximo regulamento, que a gente está falando de fortalecimento e letramento sobre empreendedorismo e novas formas de geração de renda, letramento financeiro e letramento e inclusão digital. Então, esses 3 eixos, a gente teve baixa quantidade de projetos que foram submetidos. Só que aqui a gente está falando de 3 eixos de extrema relevância, porque a gente está falando de uma população, de uma sociedade efetivamente longeva. Então, a gente está falando de segurança financeira, de uma maneira geral, porque esses 3 eixos abraçam o que a gente diz aqui, que é segurança financeira, que é geração de renda, educação financeira e a inclusão digital. E, para isso, a gente precisa apoiar que toda essa sociedade que está se dando conta de que cada vez mais a gente precisa dar foco nesse processo demográfico, a gente precisa olhar para esses eixos com o devido afinco. Então, fica aqui o nosso apelo, a nossa dica, para que, sempre que possível, coloquem isso como um eixo transversal no projeto de vocês, se vocês entendem. E aí é importante isso, né? A gente está sinalizando, colocando uma bandeira aqui de 3 eixos que a gente recebe poucos projetos e que gostaria de receber mais, mas não significa que isso tem que estar alocado no projeto de vocês se não faz sentido. Esse é o ponto. Mas fazendo sentido, ou vocês identificando isso como uma dor local e que vocês tenham a capacidade técnica de dar conta, eu acho que vale aqui a gente fortalecer esses eixos transversais, ou, quando possível, esse objeto do projeto, porque ele fala de um lugar de autonomia, de independência, de possibilidade dessa pessoa idosa dar conta da sua própria vida, ainda que cada um com a sua realidade, com a sua especificidade, com os seus desafios, mas a gente está falando aqui de um lugar muito, muito crucial para esse processo de autonomia. Lembrando que esses são temas, né? São eixos pouco explorados, mas o edital de seleção não são apenas esses eixos, ok? Exato. São mais. Esses são os eixos menos em que se recebeu menos projetos. E é importante também de vocês... Olha o eixo, né? Fortalecimento e letramento sobre empreendedorismo e novas formas de geração de renda, por exemplo, né? É importante, sempre abaixo, né? Ou do lado de cada eixo, há uma frase onde se descreve o que se espera do projeto, né, dentro desse eixo. Então, nesse caso, por exemplo, não basta ensinar a fazer, por exemplo, o pano de prato, né?
tem que ensinar a fazer o pano de prato. Estou dando um exemplo, tá, gente? Ensinar a fazer o pano de prato, a vender, né? Ter pontos de venda, vender, e a pessoa também aprender a lidar com o dinheiro, quer dizer, é reinserir essa pessoa no mercado. Então, fortalecimento e letramento sobre o empreendedorismo exige todo esse processo. Então, fique atento a essa linha explicativa daquilo que se espera de cada eixo. Mas são mais eixos, tá? Esses são apenas aqueles que tivemos menos projetos, só, né? Importante ressaltar isso. Depois olhem o edital com calma, olhem todos os eixos que vão estar disponíveis para a próxima edição. Acho que já vale pegar os editais anteriores que estão disponíveis para ver como é que a gente vem construindo. Não muda, né? Muda uma coisa ou outra, mas a base, a essência do edital, ele segue sempre sendo a mesma. Então, isso pode já direcionar vocês a maneira como vão escrever os projetos, entender todos os eixos que a gente vem trabalhando, né, nos últimos anos. E acho que vale também reforçar aqui, como somos um edital de seleção, o conselho precisa entender também que o objeto e os eixos que vocês estão propondo faz sentido para a política que o conselho identifica no território. Então, aqui é o que a gente entende para distribuir o recurso, né? Fazer as destinações. Mas o conselho precisa estar alinhado e entender e identificar como uma oportunidade para a melhoria da qualidade de vida daquela população idosa. Carol, pode passar, por favor. Perfeito. E aí a gente só queria trazer 3 tópicos, assim, a gente colocou aqui como curiosidades sobre selecionados nas edições passadas. Então, a de 2024 e algumas anteriores. Então, assim, esse aqui é uma... A gente queria chamar a atenção para as regiões que menos enviaram projetos para o edital, né? Então, é o Norte e o Centro-Oeste. Então, se vocês que estão assistindo aqui conhecem organizações que estão nessas regiões, conhecem alguém do conselho que estão nessas regiões, compartilhem com eles, por favor. A gente gostaria de conseguir ter mais, conseguir chegar cada vez mais, atender todas as regiões como um todo, né? E aí a gente acaba recebendo menos, então a gente está aqui chamando atenção para isso e falando para vocês, né? Quem conhecer e quiser compartilhar com pessoas que fazem sentido, né? Por favor. E aí, algumas curiosidades outras também são assim... é um edital do Itaú Viver Mais, do Grupo Itaú, vai ser só para organização muito grande, super estruturada. E aí, a gente fez esse levantamento, né? E, por exemplo, 18% das organizações que tiveram projetos selecionados, elas reportaram que elas possuem menos de 9 colaboradores remunerados. 37% tem entre 10 e 49. E aí tem algumas que são muito grandes mesmo, tem mais de 100. Mas aqui a gente quer chamar atenção para que atende todo mundo pode participar, e a mesma coisa em relação a valores solicitados. Então, em 2024, quando a gente está falando do valor que foi solicitado e foi repassado, então, que a organização pediu na hora de fazer o formulário, na hora de fazer o projeto, o menor valor que foi repassado foi R$17 mil, e o maior valor foi 1.500.000. Então, é o que faz sentido para aquele projeto, é o que faz sentido para aquela organização. Então, de grande, pequeno, médio, todo mundo é contemplado. Então, também que é como incentivo para vocês não acharem que vocês estão fora, quem está olhando aqui acha que talvez não seja para mim, é para todo mundo. Sim, eu acho que a gente teve esse... Volta, isso. Eu acho que a gente teve esse cuidado já nas últimas edições, quando definiu os critérios e as categorias, justamente para garantir que a maneira como essas instituições vão ser submetidas, vão se submeter, né, e vão ser avaliadas, já seja com um olhar diferenciado, mas aqui a gente quer colocar uma lupa e deixar evidente para vocês que... né, não dá para usar a mesma régua para todo mundo, no sentido de não dá para comparar uma instituição com um valor, com um grupo de colaboradores imenso, estruturada,
né? Enfim, com uma instituição que é de um porte menor, que está começando dentro do que a gente já tem ali de mínimo de tempo de CNPJ, mas que, né, que tem uma estrutura menor. Esse olhar que todas as pessoas que passam avaliando, sejam os nossos especialistas, sejam as pessoas de notório saber, porque a gente tem isso na nossa régua de avaliação, todo mundo recebe essa informação, né? Esse cuidado na hora da leitura, de se debruçar sobre o projeto. Por isso que é importante vocês contextualizarem, para que a gente entenda do ponto de partida de vocês, para conseguir entender de fato a realidade e conseguir entender a relevância que o projeto de vocês vai atingir, né? Que vai ocupar para aquelas pessoas que vão ser impactadas. Pode passar, Carol. Perfeito. Para terminar aqui, antes de eu falar das oficinas, só retomando algumas coisas que apareceram no chat, é um edital para organizações da sociedade civil, é via lei de incentivo, então via o Conselho, Fundo de Direitos da Pessoa Idosa. Os projetos já estão aprovados e aptos para captação pelo fundo, e aí aqui o edital é uma forma de captação de recursos, é uma ferramenta de captação de recursos. Os eixos que a gente mostrou, como a Beltrina falou, são 3 que a gente chama a atenção, que recebemos poucos projetos, dentre outros. O regulamento dessa edição ainda não está disponível, mas como a Ana comentou, vale ver o de edições anteriores, principalmente a do ano passado, porque a base segue a mesma, né? Não tem nenhuma revolução entre um edital e outro. Tem pequenos ajustes, então vale super olhar, ver, entender o contexto. E aí, como é via conselho, não tem, assim, uma limitação de, cidade sim, cidade não. Pode ser o conselho ou fundo do seu município, pode ser o estadual, se o seu município não tem. Existe também o conselho nacional. Então, é importante que, se você é de alguma organização, você procure no seu território, veja o que faz sentido, quais são as possibilidades que você tem, e cada um, dependendo de onde está, vai ter possibilidades diferentes. E aí, para a surpresa que a gente tinha é sobre as oficinas. Então, a gente falou aqui do curso de elaboração de projetos sociais, é um curso gratuito, disponível online, EAD, está gravado e você faz no seu tempo. Quem termina esse curso, no final do curso, tem um formulário que você preenche se você tem interesse ou não em fazer uma oficina ao vivo para a elaboração do projeto social. E aqui a gente já tem as datas do próximo ciclo. A gente está no meio de fevereiro, chamando quem tiver interesse para se inscrever no curso, para fazer o curso, para se inscrever nas oficinas, para lá em abril a gente conseguir chamar vocês, chamar quem tem interesse, e fazer ao vivo, junto com os nossos especialistas aqui, tirar as dúvidas e escrever um projeto, ter o feedback de uma semana para outra. Para quem tem interesse, é super interessante mesmo, é um processo bem legal. Então, fica aqui o convite. Eu vou colocar de novo o link do curso aqui no site, aqui no chat. E vou também deixar o e-mail para vocês poderem mandar qualquer dúvida que vocês tiverem. Essa aqui é uma primeira live que a gente está como assim se preparando, chamando atenção para o edital. Terão outras de tira dúvida. Vocês podem ir mandando dúvidas no e-mail. Já a gente vai recolhendo essas dúvidas para a gente poder fazer quando sair o regulamento também, né? Trazer novidades específicas dessa edição que vai ter em 2025. Então, aqui já é o momento da gente, todo mundo se pré-preparando e entrar nesse movimento, porque, como a gente falou, passa por conselho, passa por fundo, passa pela elaboração do projeto, então precisamos de tempo, e aqui teremos esse tempo, né, já que estamos conversando com uma certa antecedência. Então, lembrando também que alguns municípios vão começar ou já abriram editais dentro dos seus próprios municípios, e alguns outros é aberto o tempo todo, né, que eles chamam de fluxo contínuo. Então, seria muito importante vocês verem como é que é o funcionamento, né, de cada conselho do seu município, né? E só para vocês saberem, as organizações elas têm que estar cadastradas no conselho
para poder, então, apresentar o projeto. Então, se a sua instituição ainda não está cadastrada, você verifica isso, tá? Porque essa é uma parte também interessante que faz parte da documentação necessária. Né? Alguma palavra final, Ana? Acho que a gente vai ter um ano muito proveitoso, eu acredito. A gente está dando aqui o pontapé final de um ciclo, né, de 2024, mas já iniciando aqui os trabalhos para 2025 com as oficinas, oficialmente com o lançamento das oficinas. Desejar que todas as pessoas que quiserem e puderem, os que quiserem participar, que já fiquem atentos aqui ao Instagram do Itaú Viver Mais, onde a gente, ali é o nosso principal canal de comunicação mais rápido, né? A gente tem o nosso site, que também é o nosso canal de comunicação, mas ali a gente garante o repositório de todas as nossas pesquisas, o link para o edital ou para algum projeto nosso, mas ali, de maneira mais breve, a gente tem o Instagram que consegue alcançar muitas pessoas, divulgar muitas das nossas ações, então sugiro que sigam, divulguem, e que esse ano venham muitos projetos, que vocês consigam lapidar, enriquecer cada vez mais a atuação de vocês e que isso fique evidente nos projetos. Eu acho que aqui a gente vou reforçar, eu já falei isso, mas vou reforçar para finalizar, que a gente tem uma ferramenta, um mecanismo que de fato consegue alcançar e gerar impacto na vida de muitas pessoas nesse Brasil que é tão extenso e tão diverso. Então fica aqui meu desejo de um bom ano aqui para todos nós. Perfeito. Então, encerramos por aqui. Podem entrar em contato, mandar e-mail. Esse é o link da live, pode reassistir depois também. E esperamos, assim, ver vocês nessa próxima edição de edital, né? Então, quem é de conselho, quiser entrar nessa movimentação, falar com as organizações, seguir com editais ou com fluxo de projetos. Quem é de organização, vai entrar em contato com os conselhos. E estamos aqui, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.